muito discretos e depois acabam por divulgar. E é um pouco esta realidade que eu vou demonstrar aqui através dos vídeos que nós selecionamos, que demonstram um pouco todas as vertentes do fenómeno OVNI. Nós vamos começar com OVNIs filmados de dia. A maior parte das pessoas pensa que os OVNIs são coisas vistas à noite. Não é verdade. Existem muitos OVNIs que são observados durante o dia e algumas desses OVNIs que nós vamos demonstrar. A primeira filmagem que nós vamos ver, como planeado, foi uma filmagem feita por um investigador brasileiro, em que nós vemos um objeto circular de uma cor branca que tem características de voo anómalas que não são iguais aos aviões. No fundo é isso, um objeto voador não identificado, um OVNI, é um objeto que apresenta características de voo completamente diferentes daquilo que nós conhecemos. Não são aviões, não são helicópteros e têm capacidades de voo superiores àquilo que nós conhecemos. Vamos ver estas filmagens em que o objeto está imóvel e depois acelera rapidamente, coisa que os nossos aviões não são capazes de fazer e que, com a nossa tecnologia, um ser humano que estivesse lá dentro estaria sujeito à gravidade de tal maneira que iria deixá-lo ferido ou provavelmente até matá-lo. Isto aqui é uma filmagem feita em 1974, o índice 47-74, em Lisboa, que é um fenómeno que é já muito antigo. Nós vamos ver um fenómeno também idêntico ao outro filmado em 2006 no Brasil, este no México. Mais uma vez, em 1992, mais uma vez temos um objeto que para, circular que para, que volta atrás, volta a ir à frente, ele vai voltar a vir para trás e, portanto, é um objeto que, pelas suas características, nós não o conseguimos identificar. Comparando mais uma vez com o tal vídeo que eu mostrei há pouco, isto aqui não é uma pessoa que tenha feito uma fraude. Eu conheço esta pessoa, investigador brasileiro, eu estive no Brasil, falei com ele. Portanto, é uma pessoa que simplesmente filmou aquilo que estava a ver e que não conseguia identificar, e é mais um registro que nós temos. Aqui é mais um objeto com uma morfologia que nós também não conhecemos. É um objeto que tem algumas semelhanças com o OVNI da Alfena, que é um OVNI muito conhecido em Portugal. Mas, como veem, existem muito tipo de formas. Não é só um disco voador, como muitas vezes é descrito. Temos casos em que aparecem outros objetos, separam-se. É frequente verem-se objetos mais pequenos a saírem de objetos superiores. Isto é curioso, porque há OVNIs que só são vistos no espectro infravermelho. Temos uma câmara normal, filmada na mesma altura, em que não se via, e com infravermelhos via-se. Portanto, é possível que hajam objetos voadores não identificados que sobrevoam, que são invisíveis aos nossos olhos, mas que através do espectro eletromagnético, nós conseguimos, de infravermelhos, nós conseguimos detectá-los. Isto aqui não é um OVNI, apesar de ter sido divulgado como ter sido. Isto aqui foi em 1997, em que foi visto um OVNI, não isto que nós estamos aqui a ver, com cerca de 1,5 km de diâmetro, por milhares de pessoas na cidade de Phoenix, Arizona. E é curioso notar que na altura o próprio Meyer, portanto o Presidente da Câmara, digamos, ridicularizou o fenómeno, disse que ele não existia, que as pessoas tinham estado a ver discos voadores, eram golfinhas, etc. E agora, 10 anos depois, veio a público dizer que também viu este objeto, que não sabe o que era, falou com várias entidades que também não sabem o que era, e o que é facto é que foi um objeto visto enorme por milhares de pessoas. Temos aqui mais uns objetos agora luminosos, também são vistos à noite, com características de voo completamente diferentes daquilo a que nós estamos habituados. Mas é curioso ver que existem na antiguidade, nos relatos escritos e mesmo em desenhos, que parecem demonstrar que essa realidade já era vista neste tempo. Aqui temos um quadro do século XIV, uma foto, este aqui vou parar, isto é importante. Isto é um quadro conhecido do século XV, do renascentista italiano, em que o quadro que é da Madonna, mas depois cá ao fundo temos um objeto circular, que é muito semelhante àquilo que foi filmado e visto e fotografado desde 1947. E é curioso, podem dizer isto é um defeito ou um borrão de tinta, mas não é, se formos ver com mais atentamente. Temos aqui um senhor e um cão, estão os dois a olhar para o objeto, o senhor a afastar, meter a mão na face para afastar, para poder ver melhor o objeto. Portanto, é um objeto intencional. Eu não estou a dizer que o que está aqui representado é mesmo um objeto não identificado, não estou a dizer isto, existem várias interpretações. O que eu estou a dizer é que é uma hipótese, porque de facto nós temos registros desde textos romanos, de historiadores romanos, gregos, etc., em que parece demonstrar que há pelo menos desde o início da antiguidade, desde a história da humanidade, têm sido vistos objetos voadores não identificados e que tal como hoje permanecem sem explicação. E é curioso explorar esta possibilidade, porque aquilo que nós estamos a ver hoje já foi visto pelos nossos antepassados há 1000, há 1500, há 2000 anos. Muito interessante esta. Há quem fale que a Bíblia também fala em OVNIs extraterrestres. Nós não vamos por aí.
porque aí é uma questão de interpretação, nós vamos distingir aos factos e à realidade que ela existe hoje. Uma vaga de OVNIs é quando existe um número de observações superior àquilo que é normalmente visto. Esta vaga pode ser temporal, num determinado ano em que existem muito mais testemunhos do que o normal, como determinados locais. No México, no início da década de 90, a seguir a um eclipse solar, vários OVNIs foram filmados e podemos ver perfeitamente que são objetos circulares, metálicos, que foram filmados por todo o México e até hoje continuam sem explicação. Objetos que não fazem som, objetos que andavam a velocidades estonteantes, objetos que permaneciam parados no céu, portanto com capacidades superiores às fazer uma pergunta? Sim, sim. Tudo, isto é uma pergunta, eu vou dizer é mais uma interpretação. Tudo começa com um relato de alguém sobre ter visto alguma coisa. E então lá deve haver uma espécie, suponho eu, uma espécie de despistagem sobre o que é que de facto depois resulta. Qual é que é o processo que faz com que um relato qualquer termine com uma classificação como OVNI ou com uma outra qualquer sobre uma ilusão de óptica ou um fenómeno meteorológico, qualquer coisa? Como é que isso funciona? Isso também é alguém que a nossa associação se difere um pouco das outras. Enquanto que as outras associações, algumas em Portugal, vão para a investigação já querendo que aquilo seja um OVNI de origem extraterrestre, o que nós fazemos é o seguinte, muito brevemente. Nós, a testemunha de contactos, é essencial conhecer a pessoa, é essencial ir ao local. Nós, no local, fazemos uma primeira abordagem em que a pessoa nos conta aquilo que ela viu. Depois, o que é que acontece? Nós temos um inquérito elaborado, com perguntas técnicas, fazemos esse inquérito. Esse inquérito é bom porque nos dá bastantes elementos que nós precisamos para elaborar o nosso relatório e a nossa opinião. E porque despista, no caso de uma pessoa, por exemplo, estiver a mentir, nunca tivemos um caso de uma pessoa que estivesse a mentir, fizemos casos de pessoas que estavam erradas sobre a relação que estavam a ver, mas serve de despistagem, porque se a pessoa conta a história que nos conta a nós e a história que conta no inquérito, que é por si mais parado, perguntas técnicas, perguntas objetivas, se há discrepâncias, logo ali podemos ver se a história é coerente ou se a história não é coerente. Depois, o que é feito é, de acordo com os elementos que a pessoa nos deu, se for só oral, é esse o elemento que vamos trabalhar, mas se for fotográfico ou de filme, nós vamos ver, existem outras explicações para aquele caso, vamos ver se passaram satélites naquela altura, alguma estrela cadente, algum meteorito, vamos ver se existem outros elementos que podem dar explicação para aquele caso. E só nos casos em que essas explicações não são suficientes, é que nós rotulamos como um OVNI. Mas não quer dizer que sejam de origem extraterrestre. O que quer dizer é que, à data de investigação, não há elementos para identificar o objeto. O que não quer dizer que no futuro possa haver essa identificação. São rotulados como OVNIs, mas não são rotulados como extraterrestres ou como não extraterrestres. A não ser que, eventualmente, haja um caso em que os indícios apontam nesse sentido. Dos casos que nós investigamos em Portugal, ainda não houve um que apontasse nesse sentido. Mas há, obviamente, investigadores estrangeiros que fazem que chegam a essas conclusões, mas nós, da nossa experiência, ainda não tivemos nenhum caso no qual isso pudesse se concluir. Mas é uma hipótese, não é única, mas é claramente uma hipótese. Portanto, a investigação é essencial para distinguir entre um verdadeiro OVNI ou um falso OVNI. Desculpe, esses que se veem só uns pontinhos brancos, não é? No horizonte, que não se distingue bem a forma assim, não podem ser simples ilusões ópticas? Poder podem. Mas a questão é, estes vídeos que nós mostramos aqui, o que é que acontece? A maior parte destes vídeos foram todos analisados por especialistas na análise de filme. E é que apontam que, de facto, aquilo que foi filmado é aquilo que existiu verdadeiramente. As ilusões ópticas muitas vezes acontecem. Nós tivemos um caso há pouco tempo em que isso acontece, em que uma pessoa confundiu uma estrela, Sirius, com um objeto. Isto porquê? Porque se as pessoas estiverem muito paradas a olhar para o céu, para um ponto luminoso, o nosso cérebro vai dar a impressão que o objeto está a movimentar, quando ele na realidade não se está a movimentar. E isso acontece muito frequentemente. Aliás, o que acontece mais vezes é pessoas que veem algo perfeitamente explicado no céu, que não sabem identificar por desconhecimento, e infelizmente, e é isso que ainda bem que houve esta iniciativa e não está a ser, porque os portugueses em geral não têm uma cultura muito desenvolvida no que respeita à astronomia. Mas também é normal, nós temos outras a fazer no nosso dia-a-dia, outras preocupações, mas o conhecimento a nível astronómico é muito pouco. E nós, inclusive, tivemos um senhor, e não digo isto para brincar, porque, de facto, mas foi o que aconteceu, em que ele via estrelas, não sabia o que eram estrelas, ele pensava que cada ponto luminoso que via no céu, que eram óbvios, ele não sabia que as estrelas ao longo da noite também se movimentam como o Sol, não é? Também se põem, também nascem e também se põem,
e depois ele começou a fantasiar e pensava que era uma invasão e que depois estavam a provocar terremotos e etc. E, portanto, ao neologia tem também esta componente didática, que é, perante um caso que é perfeitamente explicável, ir demonstrá-lo que o que ele estava a ver era Sirius, ou que era Vênus, ou que era outra estrela qualquer. Portanto, o elemento humano, a falabilidade do elemento humano está sempre presente. E é por isso que na investigação OVNI é uma investigação muito difícil de se fazer, quer muito tempo, quer muito trabalho, e infelizmente os meios que nos são facultados não são suficientes. Seria desejável que a comunidade científica tivesse um interesse mais ativo no esclarecimento deste tipo de fenómeno. E é nessa parte que a SPO se dedica, é fazer investigação e quando arranjamos uma explicação, mostrar às pessoas e ensinar às pessoas o que elas estão a ver é algo perfeitamente natural. Mas há coisas que nós efetivamente não conseguimos explicar e que são muito interessantes e muito curiosas. Estes vídeos são de outra vaga que aconteceu na Bélgica. Uma vaga de objetos triangulares que foram observados neste ano. Foram inclusivamente perseguidos por caças da Força Aérea Belga, caças que não os conseguiam acompanhar, os objetos eram muito mais rápidos. Acontecia objetos estarem parados, os aviões caças estarem a chegar e os aviões e esses objetos dispararem a velocidades estonteantes para além do alcance dos caças. E a própria Força Aérea Belga foi forçada a fazer um comunicado em que não sabia o que é que era. Inclusive falaram com os americanos para saber se seria algum avião experimental norte-americano. Os americanos disseram que não. E até hoje é algo que permanece inexplicável. E isto é importante porquê? Porque de facto há objetos que nós não sabemos a sua origem, as suas características são superiores às nossas, e nós não sabemos o que é que eles são e o que é que estão cá a fazer. E este aqui, portanto, é o general, na altura, que deu a cara e que assumiu portanto, a impotência da Força Aérea em detectar estes objetos e em apanhá-los. Aqui está uma fotografia que foi tirada destes objetos que foram observados na década de 90. Mas também, estes objetos são feitos por norte-americanos, isto são aviões não pilotados, são drones. Portanto, são muitas vezes enviados para operações de guerra. E que é possível que haja muitos OVNIs que sejam efetivamente objetos, ou melhor, aviões não convencionais norte-americanos ou de outras potências, não os aviões comerciais que nós vemos, ou os nossos caças que vemos, podem ser inclusivamente estes drones, portanto, aeronaves que não são pilotadas não com piloto, mas por rádio. Como falei há pouco, até ao momento, as forças aéreas que têm coragem de o admitir, o Brasil já o admitiu em 1986 e a Bélgica também em 1990, admitem que não têm capacidade para, não só para detectar os objetos, às vezes têm, mas para os apanhar e para saberem o que é que eles são. E aqui temos um desfile, uma parada militar no México, em que nós vemos um objeto que vai passar sobre estes aviões. Eu, pessoalmente, ao ver a hipótese do objeto que vai aqui passar ser um balão, é uma possibilidade. Os balões, às vezes, nós temos esta experiência, podem enganar, especialmente se estiverem a ser iluminados pelo Sol, pode dar a sensação de que é algo mais. Mas é curioso ver que objetos triangulares foram também vistos no espaço. Portanto, nós vamos passar... Mas essa foi a primeira vez que o OVNI participou de uma parada. Sim. Mas não sabemos se é um OVNI. Se calhar estava interessante, se calhar a parada era bonita e ele decidiu ir lá ver o que é que se passava. Mas lá está, pode ser um balão, não sei dizer, é algo que não posso demonstrar. Mas de facto, existem relatos norte-americanos e cada vez mais tem havido militares em que, por exemplo, já houve, na década de 70, na América, bases militares norte-americanas que eram responsáveis pela defesa nuclear americana, que possuíam mísseis americanos nucleares, em que foram vistos estes objetos a circular a base, que a sua própria Força Aérea não conseguia identificá-los nem conseguia eliminá-los, neutralizá-los, e que, inclusive, esses objetos são suspeitos de terem alterado os códigos de lançamento dos mísseis, ou seja, os mísseis deixaram de poder ser lançados. Se os norte-americanos quisessem lançar um míssil, não iriam conseguir porque os códigos foram alterados aliás, há uma iniciativa, que é o Disclosure Project, em que há várias pessoas, algumas mais credíveis, outras menos credíveis, mas também ligadas aos serviços militares norte-americanos, em que vêm a público dizer que estiveram lá e, inclusive, mostraram alguns relatórios que estes factos verdadeiramente aconteceram. Este fenómeno é um fenómeno mesmo muito interessante e há várias especificidades que apontam para algo, a meu ver, mas é uma opinião pessoal, mais espetacular do que qualquer natureza prosaica ou explicação natural que possa eventualmente ser a solução. É um fenómeno demasiado complexo. Isto são também objetos que foram filmados no espaço e que até hoje não parece haver explicação.
Isto, ao contrário do que é normal acontecer, é um objeto que sai da Terra, bastante luminoso, para o espaço, e não o contrário, do espaço para a Terra, como seria de esperar. É algo que até agora a comunidade científica ainda não deu resposta. Isto também é um caso muito interessante, e nós vamos ver aqui um objeto, uma espécie de mangueira, ou ondular, que foi filmado por um astronauta norte-americano, Story Musgrave, que lhe dá a sensação de isto ser um objeto, portanto, um ser vivo. Ou seja, não é um ser que vive em planetas, mas é um ser que vive no próprio espaço. E em que ele chama também a sua amiga cobra, porque ele já várias vezes viu este objeto, e ele próprio já deu várias conferências de imprensa em que ele admite ter visto no espaço este objeto, ou este ser, como ele diz, e que não arranja explicação para este facto. Mas é algo que a NASA e outras agências espaciais têm necessariamente que investigar, porque, a meu ver, a prova de vida extraterrestre, e especialmente vida extraterrestre inteligente, será o estágio mais importante, o acontecimento mais importante a nível civilizacional, no momento em que nós vamos perceber que já não estaremos sós. Aqui temos também uma filmagem de 84, em que vamos ver um objeto de metal metalizado redondo a passar aqui no canto. Vão poder ver agora a repetição. Parece ser um objeto metálico que reluz, portanto, não se sabe também o que é. Aqui em 91, na Mir, que era uma estação espacial russa que acabou por entrar na atmosfera terrestre e se destruir em 1998, em que vemos um objeto em forma de míssil, que parece ter aqui uma espécie de reator atrás, no espaço, que foi filmado ao lado da Mir. Portanto, até hoje não se sabe bem que objeto é que será este, será lixo espacial, não parece ser o caso, mas é curioso porque os cosmonautas, que são os astronautas russos, são muito mais abertos e eles próprios afirmam que tiveram várias observações de objetos não identificados, voadores não identificados no espaço. Inclusivamente também há pouco tempo o Buzz Aldrin, que foi um dos astronautas que pousou pela primeira vez na Lua, veio também a público dizer que durante a viagem para a Lua também viram algo de estranho que não conseguiu identificar. A NASA surgiu a hipótese de ser algum reator que tivesse ficado para trás, mas à distância que eles estavam era algo impossível. E era algo que eles desmentiam há uns anos atrás, e que hoje em dia já tem um pouco mais afirmado. E aqui temos dois astronautas que estão a fazer as suas operações no espaço, e que há um astronauta que vê aquela luz e que faz atenção ao outro colega para ver, que acaba por não o ver. Portanto, não é só objetos que são filmados pelas câmaras, há próprios astronautas que veem objetos luminosos no espaço que não conseguem identificar. Este, a meu ver, é uma filmagem muito importante, muito curiosa, porque demonstra estes objetos que estão aqui a ver, e são objetos que vão ficar numa espécie de formação mais ou menos redonda, e que até agora também não tiveram explicação. E, aliás, se alguns dos astrónomos que tiveram cá este fim de semana estivesse aqui, eu gostaria que também me ajudassem também a explicar esta filmagem, porque de facto não parece que estes objetos sejam objetos que estejam normalmente a orbitar a Terra. Depois, obviamente, há este ponto luminoso aqui central, onde parece que os outros também se vão posicionar à volta. E é uma filmagem bastante interessante. Por último, vamos fazer uma pequena abordagem a OVNIs filmados em Portugal. Este é o famoso OVNI de 1 de junho de 2004, que muitas pessoas pensavam que era um cometa, não era o caso, apesar de ser parecido. Pessoas também identificaram como sendo um míssil. É possível que também tivesse sido um míssil, não se sabe muito bem, é algo que não foi explicado. Mas é um caso importante porquê? Em primeiro lugar, porque foi visto em todo o território nacional. Foi visto também em Espanha. E a própria Força Aérea veio no dia a seguir confirmar que, de facto, este objeto foi detectado em radar. Mais tarde afirmou-se que não tinha sido um objeto, mas sim vários objetos que foram detectados em radar, para o qual não havia explicação. E é um caso extremamente interessante, é um caso que a nossa associação pretende investigar mais a fundo, porque de facto foram não apenas uma ou duas pessoas, foram centenas de pessoas em Portugal a ver o mesmo objeto, vários objetos inclusive, para o qual não há explicação. Há um míssil norte-americano, o Minotaur, que tem características semelhantes, mas isso não está provado que seja um míssil, mas isso leva a outras implicações interessantes, nomeadamente o perigo de um Estado norte-americano disparar um míssil sobre o território português, no território da União Europeia. Desculpa, em 2004, isto foi em junho de 2004, 1 de junho. Em 2004 nós estávamos prestes a organizar nesse mês o europeu. E nessa altura Portugal tinha pedido, junto dos seus aliados da NATO, que o esforço de defesa sobre o território nacional fosse incrementado durante o período do euro. Ou seja, não é totalmente descabido imaginarmos que a NATO
testasse o lançamento de 1 ou 2 mísseis QRR durante aquele período. E pode responder a isto, de facto. Portanto, era uma situação extraordinária também. Até agora não foi nada Não é confirmado. E depois sucedeu uma coisa interessante, porque nós contactámos a Força Aérea no dia a seguir foi bastante estável, deu-nos toda a informação que na altura podia disponibilizar. Mais tarde disse que iria disponibilizar essa informação. O que é facto é que quando voltámos a pedir essa informação já não estava disponível. Disseram que nós já não temos a informação connosco. Enviámos a informação a uns especialistas no Porto, enviámos a informação a um cientista português na ESA, mas nós não tivemos acesso a essa informação. Mas de facto é curioso que de X tempo as Forças Aéreas vêm admitir que de facto há objetos voadores não identificados que eles não sabem o que é e que não controlam a sobrevoar o espaço aéreo português. Este aqui... Mas para obter informações, para tentar codificar e investigar melhor o que é que realmente se passou, o Exército tem sempre coisas ultra secretas, existem coisas que não se consegue saber o que é, e assim fica sempre ao limite, fica sempre escondido. Exatamente, há informação que é classificada secreta, não é o caso, não é? Sim. Porque, desde logo, se fosse o caso, essa era a única explicação que bastava. Essa informação é secreta de acordo com os parâmetros legais e nós como civis, não teremos acesso à mesma. Mas aí também não garante que seja logo 100%. Então, neste caso, o que nos disseram é que, passados X anos, destruíram a informação, divulgaram na altura a quem solicitou, não foi o nosso caso, mas divulgaram. Mas o que é facto é que a Força Aérea não tem esta informação. Agora, eu considero que é algo extremamente importante que se mantenham estes registros para se acordar mais tarde o que é que eventualmente sucedeu, porque é uma coisa que o fenómeno OVNI, que eu saiba e não causou, mas que pode eventualmente causar. Eu tenho um amigo meu que é piloto comercial, civil, e conhece outros pilotos que viram, eu nunca vi, mas que viram observações de nada, e que além de uma questão de segurança nacional, em que nós temos estes objetos que não sabemos o que são, que estão a sobrevoar o nosso espaço aéreo, também é uma questão de própria segurança no transporte civil de aeronaves. Poderá acontecer eventualmente um destes objetos, não sabemos o que é que são, atingir algum avião e acabar por fazer alguma complicação. E é algo que alguns pilotos que já tiveram este tipo de observações estão genuinamente preocupados. Esta foi a informação que foi transmitida, porque de facto é um fenómeno que nós conhecemos muito pouco e que representa várias áreas em que nós temos que estar atentos, nomeadamente a questão da segurança nacional e a questão da própria segurança aérea. Este aqui é um vídeo que nos foi enviado em 2004, e que, no fundo, para dizer que em Portugal também são vistos ovnis. Mais uma vez, temos uma bola luminosa, vermelha, que foi filmada, silenciosa, não causou efeito nenhum e que depois simplesmente se apaga. Nós vamos agora ver a contraposição com o dia para ver, em referência à paisagem que a testemunha tinha, para poder calcular também o tamanho, mas é um fenómeno que é global, que aparece em todos os países, não há um único país que tenha tido uma observação. Há países onde há mais investigadores de campo e países onde há menos, mas é um fenómeno que é global e que já pode ter algumas milhares de anos. Agora, eu creio que nós temos aqui toda uma vasta equipa, eu não sou a única pessoa que estou aqui a dar a palestra. Se tiverem alguma pergunta que queiram colocar, nós estamos todos disponíveis no painel para responder. Ninguém tem uma pergunta? Uma pergunta. O que eu tenho dito, e depois também da sua palestra, e da vossa palestra, e da nossa equipa, é que isto é um fenómeno visual. Vê-se alguma coisa. Não há outra espécie de sensação e percepção que tenha sido já investigada, por exemplo, ouvir alguma coisa, algum fenómeno sonoro relacionado com o fenómeno que se pode testemunhar, por exemplo, um fenómeno térmico, alguma alteração de temperatura que tenha sido investigada. É isto que eu preciso. Além de ser um fenómeno visual, mandar registro em radar não é meramente visual, não é? Portanto, é uma matéria que está ali a ser detectada, é um corpo físico que está a ser detectado, e mesmo em território nacional nós temos tido relatos de, por exemplo, ex-responsáveis pela monitorização de radar em Portugal que informalmente connosco, agora que estão na forma, partilham connosco o facto de vez em quando detectarem sobre o território nacional objetos de grande dimensão, portanto, que o radar detecta da mesma forma que detecta o avião, e que ficam durante alguns minutos ali a ser detectados e depois desaparecem. Objetos na ordem das centenas de quilómetros de dimensão, que é algo absolutamente assustador.
assustador. Portanto, aí já estamos a falar de uma coisa que vai para além do visual. Do ponto de vista sonoro, eu não me recordo, eu não sei se ali o Filipe se recordará melhor do que eu de algum caso em que tenha havido um barulho que acompanhasse o ajustamento. Não, de forma geral, as coisas são. O que espanta é precisamente o facto de ser silencioso. Não sei se te lembras de algum caso. Em Portugal existe vários casos que têm que se ouvir em conjunto com o fenómeno de ser visto. Curiosamente nós recebemos há alguns meses um relato de uma pessoa que nos relata só um barulho e não o avistão, que foi perto de Alcácer do Sal, estavam a trabalhar num carro e agora não estou a lembrar muito bem do relato, mas penso que ficou, foi durante o dia, ficou todo escuro e houve um barulho. Depois a testemunha diz que terá havido um avistamento no local, além de ter visto notícias no jornal. Nessa situação houve um barulho, não houve propriamente o avistamento do objeto. Esse objeto chegou à observação do barulho. Geralmente às vezes é descrito um barulho tipo sonido ou zunido, que é conjunto com o objeto. Não há registro, Depois, desse registro, dessa dimensão corporal. depois há a questão térmica. Sonora ou térmica. A questão térmica existe em alguns casos. Existe um caso em Inglaterra de um casal de senhoras que estavam a deslocar-se numa estrada florestal de carro, automóvel, e elas observaram um objeto que estava muito baixo, portanto, não foram luzes, um objeto que de facto elas viram, parecia estar a precipitar-se, que estava a largar uma espécie de fumo, que elas iriam ser fumo. Portanto, elas pareciam ser um objeto que elas não conseguiam identificar, parecia estar em dificuldades. Quando elas saíram do carro, quando quiseram regressar ao carro, o carro estava, a chapa estava com uma temperatura em pólvora. Elas queimaram-se, inclusive, ao tocar do carro. O grave deste caso foi que, para além do efeito térmico, houve outros efeitos, porque estas duas senhoras, ao fim de uns meses, contraíram aquilo que parecia ser. Elas imediatamente começaram a queixar-se daquilo que são sintomas típicos da exposição à radiação. Portanto, elas tinham queimaduras, que são as queimaduras típicas da exposição à radiação, e acabaram, inclusive, por falecer de cancro. Portanto, claro que não se pode relacionar, não podemos dizer que está certeza que os dois eventos estiveram relacionados, mas esse é um caso em que se conheceu, portanto, um efeito térmico direto do momento em que elas avistaram o objeto direto sobre o automóvel em que elas estavam. E há casos mais interessantes, para além também outra dimensão, que é os chamados ninhos discos voadores, que são marcas no solo, alegadamente feito por esses objetos que voam. Nós temos de facto marcas no solo que demonstram que houve um objeto com várias toneladas que voou lá. Alguns desses casos existem alterações no subsolo e em poucos casos houve registros de radiação. Mas em relação a marcas físicas nas pessoas, há um caso conhecido no Brasil, que é o caso do João Mestres, em que foi um indivíduo que, enquanto se deslocava para casa à noite, viu um objeto no céu. Esse objeto vermelho disparou um raio de luz para ele, e mais tarde essa pessoa, sem qualquer tipo de dores, começou a sofrer efeitos secundários muito graves que levou ao seu falecimento. Nomeadamente começaram a cair pedaços de carne da face, e ele não sentia qualquer dor e acabou por falecer. Esse é um caso que está no Brasil extremamente bem documentado. Temos inclusive registros médicos, de facto os médicos não sabem o que é que lhe aconteceu, mas comprovam que em sequência dessa luz a pessoa faleceu com algo completamente anómalo. Literalmente entrar em competição enquanto estava vivo e sem qualquer tipo de dor. E portanto, isto obviamente acontece. No Brasil também. Ter alguma relação com a lepra? De acordo com o que os médicos apuraram, não era lepra, não era nada conhecido. Inclusive no Brasil, nós no ano passado organizámos um evento internacional em que veio um investigador brasileiro expor o seu caso, e ele falou de um fenómeno que foi investigado pelo exército brasileiro na década de 70, que ficou denominado como Operação Prato, que foi dada a operação para investigar essas observações que eram relatadas no norte do país, e em que havia um fenómeno que era o chuva-chuva, em que eram luzes luminosas, circulares, que disparavam um raio para as pessoas, causavam um ferido e as pessoas perdiam sangue. E há um recebente do relato de uma médica que ele abordou, que tratou um sem número de pessoas que tinham exatamente esses sintomas, em que descreviam ser atingidas por um raio, uma fonte luminosa que andava no céu, deixavam as marcas no corpo e que o sangue tinha sido retirado delas.
portanto, existem essas componentes. Depois do chão, ou foi estudado? Não, foi estudado, desapareceu. Foi detectado que o sangue tinha desaparecido. Portanto, os populares na altura deram o nome de chupa-chupa. E foi um caso em que mais tarde os militares estiveram lá acampados, tiraram fotografias, fizeram filmagens, foi tudo tornado top secret e esse grupo de investigadores, a pouco e pouco, tem conseguido ter acesso a alguma dessa informação que agora no Brasil vai ser disponibilizada. Portanto, é um fenómeno muito intrigante que merece, sem dúvida, uma investigação mais ativa por parte da comunidade científica. E o que nós estamos aqui a fazer é um pouco isso, é alertar para esta realidade, que é extremamente interessante, na expectativa de que, quem sabe, alguma dessas pessoas possam também colaborar connosco na procura de mais informações em relação a este tipo de fenómeno. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. O que é que poderá dizer sobre o caso Rosa? Pronto, exatamente. Não sei se alguém quer pronunciar. Pronto, exatamente. Portanto, para quem não sabe, o caso Roswell é o caso onde, alegadamente, em 1947, caiu um OVNI no deserto do Novo México. Foi recuperado não só portanto, o OVNI, como os seus tripulantes. E há quem diga que esse é o caso mais importante do OVNI. Inclusive, em 95, circulou uma autópsia do extraterrestre, não sei se vocês se lembram, que obviamente é uma fraude, já foi demonstrado como uma fraude. Na altura nós todos defendemos, eu pessoalmente defendia que era uma fraude. Mas a minha opinião pessoal é que em Roswell não caiu nenhum OVNI, não caiu nenhum extraterrestre, porque de facto não há provas. Eu não disse a minha profissão, mas a minha profissão é que é advogado. E sendo advogado, tenho uma percepção melhor do que é que são evidências e do que é que são provas. E a percepção melhor do que é que pode ser efetivamente dito como tendo acontecido de acordo com a informação que é disponibilizada. E no caso Roswell, a informação que é avançada para demonstrar que era um extraterrestre e um OVNI, a meu ver, é insuficiente. Isto porque as testemunhas, muitas delas não são credíveis. Há muitos relatos que foram feitos 40, 50 anos depois dos acontecimentos e não têm a mesma validade que se tivessem sido feitos logo na altura. E depois os próprios elementos do caso entram em contradição com muitos outros testemunhos. E o que me parece a mim que aconteceu é que, de facto, caiu uma experiência secreta na altura, que era o projeto do Balão Mogul, que era um balão que estava a ser desenvolvido pela Universidade do Novo México, em que, no fundo, tentava, na estratosfera, detectar sinais de explosões nucleares soviéticas. Na altura, estava-se na Guerra Fria, na altura a América era a única potência que tinha bomba nuclear e tinha muito interesse em saber se a União Soviética tinha também essa arma. E é curioso notar que os próprios cientistas que trabalhavam nesse projeto do Mogul só souberam o nome do projeto quando os investigadores de OVNIs acabaram por revelar isso. Portanto, eles durante o tempo todo trabalhavam e nem sabiam qual era o nome do projeto tão secreto que aquilo era. Eu estou aqui a pôr as imagens sempre passar. Porque, de facto, a ovnologia tem também esta vertente. É que naquele caso em concreto, acertou numa coisa. De facto, a Força Aérea Norte-Americana, em 1947, mentiu. Primeiro disse que tinha sido um OVNI que tinha caído, depois disse que era um balão meteorológico e durante 40 anos era essa a história que tinha sido veiculada. E os ovnologistas, de facto, chegaram à conclusão de que a Força Aérea tinha mentido. E, de facto, mentiu. Mas a questão é que, a meu ver, não estava a esconder uma queda de um OVNI de extraterrestre, mas sim um próprio projeto secreto. Na altura, eles tinham o interesse todo em manter secreto. O que não invalida que tenham havido quedas destes objetos noutras ocasiões. Não há nenhuma documentada em que se possa efetivamente demonstrar que foi isso que aconteceu. Há, obviamente, casos de OVNIs que alegadamente caíram e explodiram. Há um caso muito conhecido no Brasil em que eles recolheram as amostras e detectaram que era composto por alumínio, se não estou em erro, extremamente puro, porque na altura não havia tecnologia civil que o produzisse, mas era um elemento terrestre e não inviabiliza que seja uma tecnologia militar e que não seja disponibilizada para a comunidade na altura. Mas, de facto, há relatos de quedas de OVNIs, mas em relação ao caso Rosa, a pergunta, a meu ver, não é um caso onde se deve alegar que caiu um OVNI no extraterrestre. E tu mais ou menos tinha uma volta da hora e 51. Não sei se mais alguém quer responder. Se estes fenómenos assim mais lá para lá da América, vinculam todos em redor da área 51, onde há um lado secreto da América, ou não tem nada a ver com algum caso Se forem projetos militares, Claro, é que a área 51, no fundo, o que é que acontece? A área 51 é uma área, uma base aérea norte-americana extremamente secreta, em que tem mais ou menos o diâmetro do território à volta da base da Suíça, portanto é extremamente grande.
e está sempre vigiada por soldados, e qualquer pessoa que atravesse os limites da base pode ser morto a tiro sem qualquer aviso. E o que aconteceu foi que no final da década de 80 houve um senhor que se chamava Bob Lazar, que disse que tinha trabalhado nessa base e que nessa base estavam a fazer retroengenharia, ou seja, que tinham caído ovnis extraterrestres na América, que eles tinham estes destroços e que estavam a tentar descobrir como é que aplicava essa tecnologia nas suas aeronaves. E a partir daí cresceu esse mito, e cada vez mais pessoas foram para a base e de facto viam objetos luminosos na nave, com características de voo extremamente interessantes, e hoje em dia há pessoas que vão lá periodicamente com uma espécie de peregrinação. Eu não sou religioso e tenho que ter alguma dificuldade nisso, mas de facto fazem isso de peregrinação. E ao que isso, às vezes, a ovniologia, e isso é uma das coisas que nós também lutamos, há muitas pessoas que tentam levar isto para a vertente espiritual, para a vertente religiosa. Não só dizendo que Deus é extraterrestre ou que os anjos são extraterrestres, como criando religiões por trás deste fenómeno. Eu lembro-vos que em 1997, não sei se lembram, de uma seita que era a Heaven's Gate, em que basicamente era um grupo religioso que acreditava que havia um OVNI por trás de um planeta, que era o Whale Block, na altura foi visto, em que eles se suicidaram para poderem ser teletransportados para essa nave. Portanto, nós temos que ter... Diga aí. Eu tinha falado disso, não é bom. Exatamente. Portanto, nós temos que ter cuidado, porque há pessoas que de facto vão arranjar estes elementos, não só para fazer dinheiro, muitas vezes, como também para criar cultos onde eles têm poder sobre as outras pessoas e depois levam a desastres catastróficos como este. Por isso é que a ovniologia que nós praticamos é uma ovniologia científica, é uma ovniologia baseada nos dados que podem ser apreendidos. É por isso que nós não estamos aqui a dizer que são extraterrestres, não estamos aqui a dizer que existe na mina. O que estamos a dizer é que é um fenómeno misterioso e que não tem explicação por enquanto, e irá ter eventualmente, tem fé nesse sentido, mas que até o momento não é algo que se possa explicar. Em relação à Área 51, a meu ver, é uma base que, não havendo evidências diretas de que há lá material extraterrestre, não há um testemunho dessa pessoa, em princípio será uma base de experiências, até porque hoje em dia, tão conhecida que ela é, já não é secreta, eventualmente já estará, se tivessem mesmo material extraterrestre, já estaria noutro sítio, não naquela. Isso foi lá desenvolvido, exatamente, o SR-71 também, o U-2, não tem a forma de garantir que não seja afetado nos radares. Exatamente. Agora, o que é curioso notar é que os próprios pilotos de teste da Área 51 dizem publicamente que a tecnologia que eles têm na Área 51 está mais ou menos avançada em relação à nossa em 50 anos. Portanto, eu não sei exatamente o que é que isso quer dizer. O que eu dizer é que eles têm lá tanta tecnologia superior à nossa que nós nem sequer conseguimos imaginar. Mas o que é facto é que até o momento, e é por isso que a teoria de que seriam naves secretas norte-americanas de outra potência é posta um pouco em causa, é porque a América já se viu envolvida em muitos conflitos militares, inclusive está agora no Iraque, e essa nova tecnologia ainda não foi posta em prática. Os aviões que acabaste de mencionar são aviões que já são da década de 90, portanto já têm foram personagens públicos. Na década de 90 eles apresentam tecnologia de ponta hoje em dia. Pois, exatamente, portanto são aeronaves que já têm... Só aquela ideia do F-117 ser tipo um jogo de vídeo antigo todo poligonal e ele ultrapassa sem problema nenhum a barreira de som e não é detectado pelos radares e aquilo é tudo assim, tudo quadrado. Exatamente, há muita tecnologia. Só acho que o F-117 é subsónico. É subsónico? O F-17 já nem está a ser usado. Trocado de forma atrasada. É um modelo e foi a primeira vez que foi usado foi a Guerra do Golfo, a primeira. Tinha sido desenvolvido, em princípio, no final dos anos 70 e 80. Geralmente eles acabam por cerca de 10 a 15 anos. O primeiro momento tem sido implementado. Eu lhe queria fazer mais uma pergunta. Relativamente às explicações que têm estado a ser dadas, não é? Não tivesse E é o exemplo da sucessão necessária. Levanta-me nessa hipótese científica de haver uma recolha intencional de sangue humano. Portanto, da ADN humano. Pergunto se essa hipótese tem sido considerada com todas as implicações que são óbvias para nós, pelo menos as principais. essa hipótese tem sido colocada. Em relação ao chupa-chupa, há uma questão, é que nós estamos a falar de um objeto propriamente dito, eram fenómenos luminosos.
e portanto não se sabe dizer se tinham inteligência ou não, de que é que eram compostos, porque apenas só se via essa luz. Agora, há de facto na ovniologia uma área que é muito discutida, obviamente, que é das abduções, que não sei se os senhores estão familiarizados das abduções, em que são os alegados sequestros feitos por as entidades por trás dos OVNIs, que sequestram pessoas para fazerem experiências médicas. Há milhares de casos de pessoas que afirmam que isso aconteceu e algo está a ser debatido. Será que aconteceu mesmo? Será que não aconteceu? Será que há alguma patologia que nós hoje desconhecemos? Mas de facto é um fenómeno real e que existe. E nós temos milhares de pessoas que têm efetivamente essa história e quando terem sido raptadas, a maior parte delas... É uma chupa-chupa, essa questão foi colocada. A questão é que essa força militar foi retirada, passado algum tempo foi retirada. Aliás, o próprio comandante responsável por toda essa operação, ele próprio afirma ter tido experiências com uma entidade que ele chamou de extraterrestre. Ele diz que houve uma entidade que durante uma noite apareceu na tenda dele e que comunicou telepaticamente com ele em português. Ele próprio, entretanto, suicidou-se, ele já morreu. Essa hipótese foi colocada... Telepaticamente em português? Sim, portanto, ele percebia a língua portuguesa, mas não através dos ouvidos, mas na cabeça. E portanto... Eu sinto alguma coisa, falou o quê? Não falou dos ouvidos, mas da cabeça falou o quê? É difícil explicar, mas é como se... Não, mas não falou dos ouvidos, não falou da cabeça, falou o quê? Sabe quando Dentro é nada? Mas sabe quando pensa para si, está a ouvir-se, mas não está a ouvir-se através dos ouvidos. Está a ouvir-se Não é que eu não estou a perceber o que tem a dizer, há tanto tempo, no meio disso, 50 anos, 47, no meio daquilo, dos anos, infelizmente ou felizmente, andei no ultramar, não percebo a teoria que você está a dizer aí, no meio disso. Isso é um falhanço total, é um erro total, é enganar as pessoas total. Não percebia, Não. Você está a dizer, é ovos, não sei se são ovos, são galinhas, são... Agora, não vou fumar um cigarinho na internet. Pronto, vou fumar um cigarro agora. Não, diga. Não, estava a meter na rua e vamos embora. Não, Agora, eu não percebo, o que é que está a dizer? É ovnis e bugigante, não sei o que é isso, é ovos, sanguíneos, são bugigante. Eu não, sobrinho na pele. Você, entre aspas, não vou condenar, vem aqui falar de cor, na minha ideia, sem ser de cor, não sei o que tem, mas não vem aí com isso. Não se põe no terreno, nada lá. Mas isto não tem nada a ver com guerra. Não tem. Isso é que conta para a vida das pessoas. Não é que vem aí com histórias, com ovnis, com aviões, isso não conta. Dou-lhe razão numa coisa. A nossa associação... Não, mas continuar. Não estou a falar da associação. Claro, não. A nossa associação, por exemplo, não tem fundos estatais. Não tem fundos estatais. E, de facto, os governos não têm dado à comunidade civil os meios para fazer este tipo de investigação. E eu não condeno. Há, de facto, problemas da vida das pessoas que nos preocupam muito mais, que nos afetam muito mais diretamente, do que o fenómeno óbvio. Eu não estou por isso em causa. E há questões muito mais importantes, como a questão do meio ambiente, como a questão da qualidade de vida, do emprego, que merecem que o Estado se centre nessas áreas. Completamente de acordo. Agora, considero que é, no entanto, interessante e com o espírito inquisitivo que nós temos, com o espírito científico, tentar encontrar explicações para estes outros fenómenos que aparecem e que nos espantam e que não têm explicação. Portanto, a sua intervenção é pertinente. Em Portugal, concretamente, a pessoa que faz tem qualquer tipo de experiência nesta área, onde é que se deve dirigir ou com quem é que deve contactar? Existe alguma entidade oficial receptora dessas experiências? Como é que funciona? Não, oficial não há. Pode-se dirigir a nossa associação, que nós depois iremos dar o acompanhamento necessário. Já acontece cada vez mais, por exemplo, pessoas dirigirem-se a sociedades de astronomia, a Sociedade Portuguesa de Astronomia, por exemplo, e eles, perante um caso que não conseguem explicar ou uma fotografia, reencaminhar essa informação para nós, na esperança que nós possamos fazer a investigação. Eu faço outra pergunta. Qual é a situação que dá para resolver a situação psicológica que andou lá na guerra do Ultramar? Mas isso não é da minha responsabilidade. Não, isso é da minha responsabilidade, mas é pertinente. Não há ovos, seus galinhas. Os galinhas é que põem os ovos. Quantos cobraram? Quantos relatos aqui? Por exemplo, ano passado, Polónia, média, quantos relatos é que vocês receberam? Há muitos? Média, 5 meses, 4
Mas há bastantes. Aliás, eu ouvi-la perguntar, muito acerca da natureza dos fenómenos. Se eram de tipos, eram visuais, Se eram, digamos, em termos de percepção, se era só havia uma dimensão que era a dimensão visual ou outras. Isso já foi estudado. Lá está que há inclusivamente relatos de não só dessa natureza, mas há relatos de encontros de outro tipo. Encontros com outros seres. Então, uma classificação própria. Eu estava a pensar nisso porque agora acho que foi. Quantos por mês? Por um motivo. Desses 5 por mês, quantos é que vocês conseguem explicar, sabemos exatamente o que é? Curiosíssimo, nós chegamos aqui, portanto, e cá em Montargil há casos desses. Agora, relacionado com a sua questão, não é exatamente a sua questão, mas quanto aos encontros, que são de outra natureza, portanto, supostamente não sejam dos relatos, dos relatos, não é? Há cá em Montargil. E quando viemos cá, já tivemos a passear e fomos recebidos por uma pessoa que nos tinha contactado, um amigo nosso, e à conversa com ele, chegámos à conclusão que haverá mais de 2, 3, só hoje, 2, 3 casos que poderão valer a pena investigar. E dá-nos a sensação que existirão muito mais e, por isso, simplesmente, que as pessoas não estão sensibilizadas para este tipo de questões, não os relatam. Inclusive, estávamos a conversar com o senhor há bocado, ele estava-nos a dizer que à medida que vai falando, se vai recordando de outras coisas que lhe aconteceram já há uns anos, mas que inicialmente nem lhe vem à cabeça, mas durante a conversa, olha, agora me lembro de uma coisa que aconteceu há 30 anos e que realmente foi estranha na altura. Portanto, isso não é muito, mas não é quase impossível. Essas lembranças, quando vocês pagados dos conexos, constituir tudo isso e sair daí uma prova de qualquer coisa. Não, mas para responder à pergunta, desculpa, Carla. Para responder à tua pergunta da frequência destes casos. Portanto, é claro, mas isso é outra questão. A reconstituição do caso ou quanto à possibilidade de tirar conclusões, isso é outra questão, não é? Mas não estava só a referir, mas estava só a tentar responder à pergunta da frequência destes casos. Mas se não houver um registro filmado, não é mais difícil depois provar? Com certeza. Porque nem sempre temos um telemóvel, qualquer coisa, não para filmar, não é? Mas há coisas que ficam por ficar no ar. Mas há coisas que ficam por ficar no ar. Sim, passou recentemente na RTP2, até foi de um caso de Montargil. Sim. Nós tratamos o Bazarel. E que ele relatou um caso desses que tinha perdido os sentidos. Certamente será a mesma pessoa que está a falar. Eu fiquei com a sensação, durante a sua exposição, que a maior parte destes avistamentos ocorrem no continente americano. Ou pelo menos são mais filmados nessa zona. Há menos na parte da Europa, pelo menos percebi na Bélgica e em Portugal. 1 ou 2, não foi que apontou, porque me recordo. Portanto, dá-me a sensação, falou México, Brasil, Estados Unidos, portanto, são mais frequentes esses avistamentos nesse continente? Há alguma razão? É difícil. Objetivamente Ou existem estão mais filmados só nessa zona? Objetivamente existem mais relatos que provêm desses países. Mas também temos que ver duas coisas. Primeiro, a qualidade dos relatos e depois a quantidade de associações que existem a fazer esse tipo de investigação. Por exemplo, o número de investigadores que há no continente americano é superior ao número que há em Portugal e que há na Europa, por exemplo. Então, esses avistamentos podem ser por sugestão. Como há mais gente a investigar, eu parto do princípio que estou a ver alguma coisa que até não estou, ou que não tem a importância que eu penso. Em Portugal há claramente um problema que é as pessoas não saberem a quem é que se devem dirigir. Isso é claramente um problema. Se as pessoas não relatam, podem até ter observação, como disse o Pedro, e isso não conta para as estatísticas. E, portanto, há logo ali falsificar as estatísticas, porque Portugal até não é um país que tenha poucas observações. É um país que tem bastantes observações. E, às vezes, aliás, nós temos algum problema em dar vazão à investigação dessas observações todas. Porque a maneira como nós fazemos a investigação implica necessariamente deslocar ao terreno. Isso implica necessariamente perder um tempo para ir até lá, falar com testemunhas, fazer a filmagem, encontrar indícios no local, encontrar outras testemunhas. E há muitos relatos, por exemplo, que vêm de outros continentes em que é uma pessoa telefona e eu vi isto e mete um relato, aparece um relato escrito, por exemplo, na internet. E isso não pode contar para as estatísticas. Mas não é estranho que na Europa não estamos muito ocupados nós os europeus para olhar. É que estamos a falar da América Latina, não é? México, Brasil.
se tivermos em conta o nível de escolaridade e a vida económica e social desses países, isso também poderá ter muita influência, não é? Mas isso é enganador, porque na Europa também há muitos afastamentos, sabe? É? Sim. Mas são mais filmados então no continente americano, porque eu li uma série deles mais dessas horas. Com base nestas filmes, já não vai ter uma noção. É? As filmagens já não são amostras representativas. No México existem pessoas que passam muito tempo a filmarem o céu à procura das aulas, coisa que em Portugal não existe, por exemplo, na Europa não é muito comum. Mas de Então, mas, facto, perdão, e as evidências históricas que ficaram no tempo? Os Incas, os Aztecas, todas aquelas civilizações que se pressupõe terem tido ajuda de alguém de fora porque destacaram e muito do nível cultural da época. Em tempos eu li, quando era mais jovem, algumas dicas sobre essa opiniões, nesse caso, sobre essa situação, onde havia relatos e alguns dados históricos acerca dessas civilizações e o contacto com outras civilizações que não da Terra. O que é que tem a dizer sobre isso? sim, nós há pouco, pronto, como eu disse, mostramos imagens de que esta realidade poderá já ter acontecido há muito tempo. Como eu disse também, há relatos escritos de historiadores gregos e romanos que descrevem situações semelhantes. Mas em relação, por exemplo, a uma suposta intervenção extraterrestre nos egípcios, ou nos maias, ou nos incas, isso foi uma teoria muito em voga, começou nos anos 70, com um senhor chamado Erich von Däniken, que não era um historiador, que não era um arqueólogo. Exatamente, que não eram historiadores e que não eram arqueólogos. Foi também numa altura em que o nosso conhecimento sobre essas civilizações era muito incipiente. E ele se avançou com esse tipo de teorias. Eu devo dizer que não há nenhuma, a meu ver, evidência que aponte nesse sentido, que tenha havido alguma intervenção. Há, por exemplo, pessoas que dizem, mas reparem que em Bagdá já tinham baterias elétricas porque eles tinham um jarro com cobre, tinham um sumo de limão e davam um volta e meio de eletricidade. Só pode ser extraterrestres. E a pergunta que eu coloco é, então os extraterrestres vieram não sei quantos milhões de anos, de milhares de quilómetros de distância para ensinarem os humanos a fazerem bateria de um volta e meio com um sumo de limão, cobre e um vaso. E depois, por outro lado, é um pouco, quer dizer, diminui um pouco o próprio intelecto humano e as nossas próprias capacidades de dizer qualquer feito que aquela civilização tenha feito tem que ter outra explicação. E eu creio que, à medida que nós investigamos mais essas civilizações, nós percebemos que há um estágio evolutivo em que essas técnicas vão sendo melhoradas e as coisas vão sendo feitas cada vez melhor. Agora, não posso pôr, evidentemente, de parte que eventualmente isso tenha acontecido. Há um caso muito interessante, que é o caso da tribo dos Dogons, que é uma tribo setentrional em África, e que na década de 50 foi alvo de um estudo por 2 antropólogos franceses, em que, basicamente, eles eram uma tribo caçadora-recoletora, sabiam mais informações sobre sírios do que nós até há 10 anos atrás, por exemplo, em que nós, através do Hubble e das novas tecnologias, conseguimos confirmar algumas das informações que eles detinham na altura, por exemplo. E é um caso que o Carl Sagan chegou a dizer, é um caso bastante interessante, de uma tribo supostamente primitiva, sem qualquer tipo de conhecimento astronómico ou qualquer material telescópio, seja como for, e que era detentora deste conhecimento, sendo certo que eles diziam que aquele conhecimento lhes tinha sido transmitido por deuses que tinham vindo dessa estrela. Portanto, obviamente que há indícios que até podem indicar que tenha havido alguma interação com outras entidades no passado. Não há, como eu digo, provas, e parece-me perigoso estarmos a fazer este tipo de afirmações sem esse tipo de provas. Porque estamos aqui, por um lado, no ridículo. Muitas vezes há afirmações que são feitas como o Erich von Däniken fez, depois mais tarde a ciência vai arranjar explicação prosaica, e aí caem em ridículo todos aqueles que defendiam que tinham sido extraterrestres. E por outro lado, faz com que a comunidade científica se retraia um pouco quando há pessoas que, sem a informação adequada, dão este tipo de palpites. E é por isso que nós, na nossa associação, nós temos que ter pessoas credenciadas nestas áreas para poderem, de igual para igual, esclarecer e informar-se com os seus pares sobre a conclusão das suas investigações. Não só a coisa. Outra coisa que é curiosa. Eu no outro dia estávamos na ceia, estávamos a conversar. E isto é só para falar uma coisa que acontece que é difícil de analisar quão fidedignas são as informações que nos chegam, principalmente através da internet ou mesmo através dos livros. E muitas vezes é difícil irmos chegar à origem das informações que nos chegam. Porque
entanto chegam através de um autor, que foi buscar outro autor, e assim sucessivamente. E no outro dia estávamos a ver uma imagem que é muito conhecida, que são as vimanas, ou comumente conhecida como as vimanas, em que é supostamente uma inscrição num monumento que eu não sei exatamente onde suponho que seja no Médio Oriente, que é muito conhecido e que supostamente tem representações de aviões. Está muito divulgada na internet. Qualquer pessoa que olhe para lá pensa que são aviões, que parecem um helicóptero que parece um avião. E depois nós estivemos a ver num site, não sei quem era, mas que dizia que a imagem estava alterada. Portanto, o que circulava na internet não era que estava verdadeiramente representada nesse local. Portanto, a imagem que nós fomos ver, a original, de facto deixava mais dúvidas do que a outra. Portanto, e geralmente isto acontece com textos. Acontece com textos em que autores pegam em textos, descontextualizam certas frases, juntam-nas, esticam completamente a corda, quanto àquilo que deve ser aceitável fazer numa interpretação. Eles fazem, eu já vi isto, tiram frases e juntam-nas para dar um sentido completamente diferente ao texto. E há livros de autores destinados a desmistificar, portanto, e buscar, eles fazem, vão buscar as traduções originais, os textos originais, para mostrar quão patéticas, quão ridículas são as afirmações desses autores que parece que estão intentes em mostrar às pessoas que isto não são verdade. Não sei exatamente qual é a sua intenção. Todas essas informações que temos desse tempo, então não há nada fidedigno. Não há, eu preciso que há. Em termos da antiguidade, as observações feitas na antiguidade. Então, todas as informações que temos de registros feitos na antiguidade, principalmente nessas civilizações, ou pelo menos porque se destacaram muito, por exemplo, os cálculos matemáticos que ainda hoje os nossos engenheiros têm alguma dificuldade em digerir, que foram utilizados para construir as pirâmides, ainda hoje não está ao alcance de todos. E realmente vocês falaram há pouco que tinha havido uma continuidade no conhecimento humano nessa região, e não é assim. Portanto, os povos da época ainda andavam a pastar aqui gado e a plantar, realmente fazer o cultivo à beira do rio, e de repente há uma explosão de conhecimento muito avançado tecnicamente, e que ainda hoje para nós, no século XXI, é difícil de reproduzir. Não sei se até que ponto é que nós conseguiríamos ainda hoje fazer. Portanto, haverá ou não indícios de algo que tenha acelerado esse conhecimento. Estou só com um pequeno parênteses, eu faço de forma nenhuma parte da mesa. Às vezes confunde-se uma explosão de conhecimentos com uma explosão de vontades. E possivelmente, no caso do Egito, em que não há nenhuma evidência sobre conhecimentos miraculosos, principalmente na área da matemática, isso não existe. Não existe. Pode ter havido, enfim, no máximo, uma explosão de vontade, de uma iniciativa que venceram contingências geográficas, por exemplo, de buscar materiais longe. Esse tipo de coisas sim. Agora, conhecimento científico exclusivo, miraculoso, no Egito, onde quer que seja, não há. Miraculoso não é, Rui, atenção. Há conhecimentos matemáticos certos, concretos, para a construção das pirâmides. Elas estão orientadas num determinado ângulo, apanham luz de uma determinada forma, têm ângulos perfeitamente como devem ser. Portanto, aquilo é um colosso que está construído para que tudo milimetricamente se encaixe, portanto, aquilo desmonorado. Portanto, eu tenho os olhos da mulher rigorosamente na direção, no caso do solstício do equinócio. Tudo aquilo tem lição de cuidado com o trabalho e admirar, e tem mérito, e era muito interessante para eles, mas não era nada que os enchia. Pois é, mas não estou a lançar o repto, porque na altura, quando era jovem, também, desculpa voltar a tomar a palavra, também é um tema que me apaixonava, e que o Roberto Charroux, na altura eram os deuses astronautas, também causou muita confusão na década de 70, mas ainda hoje tenho a ideia que algumas dessas civilizações, os maias, os incas, os aztecas, que levaram aí algum empurrão, chamemos-lhe assim. Não é o caso das baterias, que eventualmente, mas algum conhecimento, neste caso matemático e em termos de construção,
que destoa muito em relação ao conhecimento da época. Eu só queria perguntar hoje, passados 30 anos, se já há alguma evolução nisso ou foi desmistificado, não existe nenhuma ligação. Eu há pouco eu pus em causa que estas situações atingiram um grau de conhecimento extremamente elevado. O que eu pus em causa é se teria sido por extraterrestre. Exatamente. Mas também temos que ver uma coisa. Quando há pouco disse que o conhecimento era gradual, há também o contrário. Há uma certa altura em que se chega a um topo, a uma perfeição, e depois entra em degeneração. Isso aconteceu, por exemplo, com os egípcios. Os egípcios construíram primeiro pirâmides mais rudimentares, construíram aquelas 3 pirâmides que nós conhecemos, as mais famosas, e depois, séculos depois, já não conseguiam voltar a reproduzir aquilo, só conseguiam fazer outras pirâmides diferentes. O conhecimento não é sempre linear, o conhecimento tem os altos e às vezes tem os baixos. Por exemplo, no início do século XX, descobriram um mecanismo de antiquitera que foi do navio grego da antiguidade que tinha naufragado, e eles descobriram uma espécie de mini-computador que tinha um sistema solar rudimentar, que usava rodas dentadas, e até à altura pensava-se que as rodas dentadas tinham sido descobertas pelos ingleses na Revolução Industrial. Portanto, há conhecimento que os nossos antepassados tinham, nomeadamente as civilizações clássicas, extremamente elevados para a época, que não chegaram até hoje de uma maneira gradual. Muitos conhecimentos que nós tivemos que reaprender, mas que não demonstram de maneira nenhuma que tenham sido por extraterrestres. E, aliás, eu como ser humano tenho alguma espécie por esse tipo de teorias, porque querem minimizar o nosso próprio engenho, a nossa própria inteligência, a nossa própria capacidade. A não ser que haja um desenho cabal em que demonstre um extraterrestre a ensinar a fazerem uma roda dentada aos gregos, e aí eu digo, pronto, ok, tudo bem, vocês tinham razão, eu dou uma palmatória. Ou então o que eu posso dizer é que tinham conhecimento extremamente elevado nessas áreas, mas havia outras áreas, por exemplo, que não tinham. Os romanos, por exemplo, não tinham ferraduras nos cavalos, os cavalos não tinham ferraduras nos pés, por exemplo, mas tinham outro tipo de tecnologia, como o centro etc., e em que eram extremamente desenvolvidos numas áreas e extremamente pouco evoluídos noutras. Os romanos, por exemplo, também tinham a escravidão, não é? No entanto, tecnologicamente tinham estruturas bastante avançadas para a época. Portanto, os extraterrestres vieram-nos ensinar só como é que se construíam aquedutos e coliseus, mas não tiveram o tempo para nos ensinar, para nos tratarmos como iguais em dignidade humana. Portanto, isso são questões que devem ser colocadas. E só se deve fazer este tipo de afirmações quando houver provas. Por isso é que eu acho que a ovniologia deve ser investigada hoje em dia, com aquele material que nos chega e que é possível de ser investigado hoje e agora. Essas especulações são interessantes, mas, a meu ver, não deixam de ser isso. É interessante e não parece que é por aí que a ovniologia vai conseguir atingir os seus objetivos. Um bocadinho diferente, mas aqueles círculos que precisam ser escolhidos lá pela América. Eu, por acaso, em setembro tive a oportunidade de ir a um desses campos, essas máquinas, sim, esses questões de guerra, como é chamado. E a sensação que eu tenho é que, eu não sei se estão a par do que são os círculos de guerra. Pronto, são aqueles desenhos que aparecem nas plantações, sobretudo na Inglaterra e etc. E há muita gente que diga que é de origem extraterrestre. E eu devo dizer que não há até ao momento um indício de que seja o caso. Não há nenhum caso em que se demonstre que de facto são ovnis que fizeram aqueles objetos. Existe uma filmagem conhecida que foi demonstrada como sendo falsa. A sensação que eu tenho é que é um fenómeno interessante, é um fenómeno genuíno. Hoje em dia há muitos círculos falsos, porque aquilo acaba provavelmente por atrair pessoas a nível de turismo que vão lá visitar. Eu tive a oportunidade de ver isso mesmo. Mas o que eu acho interessante é que existe algo muito parecido, que são os círculos no gelo, em que apareceram, por exemplo, no Canadá, em que são basicamente as mesmas estruturas geométricas que aparecem nos círculos das esqueletas da Inglaterra, mas feitas em camadas de gelo tão finas que se fosse alguém que lá tivesse feito, teria partido do gelo. Portanto, são mais mistérios que se apresentam perante nós e que nós temos de ver, de investigar e tentar arranjar uma explicação. Agora, dizer tudo que é tudo ovnis ou extraterrestres ou algo que valha, para mim parece-me completamente desadequado à realidade. Só que até essa questão da matemática, dizer, mas eu de facto já ouvi isso, já me vieram dizer isso, de facto até hoje ainda não me vieram mostrar que o conhecimento é esse, que nos excede, que é difícil aos nossos engenheiros alcançar ou compreender. Há verdade, há conhecimento que nós hoje em dia não temos, porque já não nos interessa. E eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, hoje em dia penso que já não há ninguém, nenhum artífice, já não existem artífices,
sejam capazes de fazer muitas das estruturas que nós temos, nomeadamente aquela que se põe aquele efeito de sabonete, em que se constrói aquelas cúpulas, mas no fim se põe uma pedra. Exato, abóboras. Portanto, penso que já não há artifícios que saibam fazer isso. Não é que nós, se quiséssemos, com a matemática que nós temos hoje, se nos dessemos ao trabalho, mas hoje em dia não é necessário, não é? Temos o botão, quer dizer, ninguém se vai dar ao trabalho de explorar isso. Não há hoje em dia, tipo, se perguntarmos ao engenheiro, olha, como é que se faz isto? Ele certeza que não sabia fazer, porque aquilo, para além do conhecimento base, por exemplo, não obstante o conhecimento base dos engenheiros, para fazer aquele tipo de coisas seria preciso muita experiência. Os artifícios tinham muita experiência, sabiam os truques todos. Um engenheiro, um matemático, por muito que saiba de matemática ou engenharia, não conhecem todos os truques necessários a cada construção específica, no caso dos engenheiros, ou a cada tubulinho específico que deve saber. E isso também, essa questão da matemática, eu sou estudante de matemática, eu até hoje nunca vi isso. Onde é que está esse conhecimento dos maias? Vieram falar já disso uma vez. Sabe que os maias, tal, sabiam muito mais matemática do que nós sabíamos hoje. Sabiam? Eu sei qual é a extensão do conhecimento matemático que nós temos hoje, que foi muito motivado pela engenharia, que não existia na altura. Não é? Existia. Não, a engenharia, motores, por exemplo, eles não sabiam nada. Portanto, a matemática que nós temos hoje, nomeadamente que se chama o cálculo diferencial, foi desenvolvido por Newton, a gente deve conhecer por causa da gravidade, etc. Portanto, e estudo de movimento, Galileu, iniciou o estudo do movimento de uma maneira um bocado rudimentar, depois veio a ser aperfeiçoada por Newton. Portanto, tudo que nós temos, toda a instrumentação matemática que nós temos, foi motivada por isso. Não existia na altura não existia nada disso. Existia engenharia, existia, mas nada disto, não existia estudo de movimento. Por exemplo, uma coisa é engenho, outra coisa é conhecimento. Exato, uma coisa é engenho, outra Mas coisa é tem conhecimento. cálculo. Não os tínhamos hoje se não os tivéssemos a eles, garantido. Sim, não, eu não estou a dizer que eles não desempenharam um papel e não tiveram uma posição na história. Mas você estuda matemática. Aquilo que é hoje o top da matemática que você estuda, tem mesmo lá para trás, muito remotamente, tem implicações naquilo que você está a estudar. Com certeza que sim, mas não é, por exemplo, eu Os reconheço uma... cálculos de construção são perfeitamente matemáticos e com complexidade que era impossível mas não é isso, mas nós não estamos, não é isso que, desculpa, mas não é isso que o Pedro está a dizer, não está aí contra isso. Sim, nós estamos a tentar perceber se esse conhecimento tinha ajuda ou não no exterior, porque era o que era difundido na década de 70. O meu conhecimento de matemática, e penso que o Rui partilhará a minha opinião. Que existe um conhecimento muito avançado nessa área. Eu tenho na altura algumas nunca apareceu nada, o Pedro está a dizer, nunca apareceu nada que vindo dessa altura, dessas trevas e tempo, que aparecesse agora e que nos ultrapasse hoje, que nos dissesse, epá, como é que eles sabiam aquilo naquela altura, se nós hoje ainda não sabemos? É disto que estamos a falar. Sim, e mas isso não aconteceu. Que ainda hoje, com a tecnologia e o conhecimento que temos, ainda temos dificuldade em perceber como é que eles fizeram. Nós próprios também, em termos de engenharia, teremos alguma dificuldade, porque não é só o cálculo matemático de uma massa bruta como é uma pirâmide, mas a forma como são cortados os blocos e todos de diferentes formas e todos eles que se conjugam entre si até terminar num cá em cima. São milhões de blocos cortados também, mas todos eles têm uma forma matematicamente certa para encaixar uns nos outros. Como é que se chama? Mas eu penso que a nossa dificuldade em compreender isso não tem muito a ver com o facto de nós não sermos capazes de replicar. Acho que ninguém se vai dar ao trabalho de o fazer. Mas o problema está em compreendermos. Nós olhamos para aquilo mais como um pai olha para um filho e é capaz de dizer, se ele fizer um desenho muito bonito, diz, o pai é perfeitamente capaz de o fazer, mas diz, olha que interessante, e o meu filho que tem 5 ou 6 anos foi capaz de fazer um desenho interessante. Nós olhamos para trás, não que não sejamos capazes de o replicar, nós olhamos para aquilo e dizemos, olha que interessante, que naquela altura eles fossem capazes de o fazer. Para nós não tem nenhum mistério, não há nada de verdadeiramente transcendente daquilo que eles fazem. Esse trabalho, e que existe em Machu Picchu, que é das pedras, que encaixam perfeitamente, eu reconheço que é um trabalho de um engenho e de paciência enormes. Agora, eu não me arrependo.
e de engenho, inteligência e paciência enormes. Eu não iria replicar, não tenho essa paciência, mas do ponto de vista do conhecimento não há ali nada verdadeiramente transcendente. E é isso que às vezes já me vieram dizer a mim, uma pessoa que nem sabia que era matemática veio-me dizer isso. E eu fiquei assim, disse, ok. Não lhe respondi, porque enquanto cruzámos na rua, mas já, e não foi a primeira, não foi a única, mas realmente eu nunca vi assim lado nenhum, nada verdadeiramente transcendente, e acho que só é preciso um conhecimento mais concreto, às vezes, das coisas, porque nós temos tendência, e eu próprio gostava gosto, quando comecei a explorar esses assuntos, queria acreditar que parecia que fazia sentido que existiam OVNIs, que existiam extraterrestres,